Meus irmãos, vocês que estão aí no vídeo também, que Deus abençoe a sua vida rica e abundantemente. Hoje nós vamos estar aqui meditando na palavra do Senhor no livro de 2 Crônicas, capítulo 7. Nós vamos ver do versículo 12 ao versículo 22. Crônicas 7, versículo 12 ao versículo 11 ao versículo 22. Diz assim o texto sagrado: Assim Salomão acabou de construir a casa do Senhor e o palácio real. Tudo o que Salomão tinha planejado fazer na casa do Senhor e no seu palácio, ele efetuou com sucesso. De noite o Senhor apareceu a Salomão e lhe disse: Ouvi a sua oração e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Se eu fechar o céu de modo que não haja chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar, e se converter dos seus maus caminhos, eu o ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Os meus olhos estarão abertos, e os meus ouvidos estarão atentos à oração que se fizer neste lugar. Porque escolhi, santifiquei este templo, para que nele esteja o meu nome, para sempre. Os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. Se você andar diante de mim, como fez o seu pai Davi, fazendo segundo tudo o que lhe ordenei, e guardando os meus estatutos e os meus juízos, também confirmarei o trono de seu reino, segundo a aliança que fiz com Davi, seu pai, dizendo: nunca lhe faltará sucessor que governe Israel. Porém, se vocês se afastarem de mim e abandonarem os meus estatutos e os meus mandamentos, que eu lhes prescrevi, e se servirem outros deuses e os adorarem, então os arrancarei da minha terra, que lhes dei, e lançarei para longe da minha presença deste templo que santifiquei ao meu nome, e tornarei o templo em motivo de provérbio de escárnio entre todos os povos. E todo aquele que passar por este templo, agora tão exaltado, ficará espantado e perguntará: por que o Senhor fez isto com esta terra e este templo? E a resposta será: porque deixaram o Senhor, o Deus de seus pais, que os tirou da terra do Egito, e se apegaram a outros deuses, os adoraram e os serviram. Por isso ele trouxe sobre eles todo este mal. Oremos, igreja. Santo Pai, querido Deus, poderoso é o teu santo nome. Eu te peço mais uma vez, tomai minha vida em tuas mãos. Tomai o meu intelecto, os meus sentimentos e tudo o que venha a ser dito aqui nesta noite, Senhor, venha do teu coração para os nossos corações. Iluminai, Senhor, as nossas mentes através do teu Espírito, para que possamos compreender tudo aquilo que o Senhor quer ministrar através da sua santa palavra. Esta palavra, enquanto terreno fértil, que venha frutificar em nossos corações, para que também venhamos abençoar outras pessoas através dessa mesma palavra. Continua, Pai, movendo em nosso meio, continua, Pai, sustentando também cada um dos nossos amados irmãos que estão no Brasil, no mundo afora, pregando o seu Evangelho, sustentando o Senhor com as suas mãos poderosas. Pai querido, continue, Pai, movendo, Senhor, para que o seu Evangelho continue sendo propagado aos quatro cantos desta terra. É o que nós lhe pedimos, em nome do seu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo. Todos digam amém? Amém, queridos. Podeis assentar.
Amados, o pior de tudo, muitas das coisas, né, que a gente fica bronqueado é quando a gente fala, e uma pessoa parece que não ouve, né? Antigamente o pessoal usava um provérbio assim, o cara está fazendo, ou a moça está fazendo ouvido de mercador, né? O pessoal da minha época aí lembra desse provérbio, né? E amados, o Senhor ele fala aqui, se nós não buscarmos devidamente, se nós não nos entregarmos devidamente, se nós não perdoarmos uns aos outros, Ele faz ouvido de mercador para as nossas orações. Né? Jesus ele fala sobre isso na oração do Pai Nosso. Ele nos ensina e ele diz: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Ou seja, se nós não perdoamos as pessoas que nos ofendem, está implícito ali que o Senhor também não vai perdoar as nossas ofensas. Ou seja, a nossa oração, todo aquele nosso pedido, aquela oração linda do Pai Nosso, não chega ao céu. Né? No nosso evangelho, aqueles aí que o pessoal fala, vira céu de bronze, né? Então não passa, né? É que Deus está ali, Deus não é surdo, mas nesse sentido o Senhor faz ouvido de mercador. E o Senhor já nos mostrou algumas vezes, Senhor Jesus, sobre isso, né? Quantas das vezes nós vemos lá, por exemplo, o cego Bartimeu clamando, filho de Davi, os discípulos ouvindo, né? E aí ele clamou mais alto, aí Jesus ouviu e foi até ele, quer dizer, já estava ouvindo, né? A mulher cananeia foi a mesma coisa, né? Ela falava, os discípulos falavam, manda ela calar a boca, Senhor, ela está aqui atrás da gente gritando. Quer dizer, se os discípulos estavam perto de Jesus e estavam ouvindo, Jesus também estava ouvindo, mas ainda não era a hora, não era naquele minuto para acontecer a coisa. Jesus queria ensiná-los. E muitas das vezes, irmãos, Deus se faz dessa forma, como Ele fala na sua própria palavra, para que nós venhamos o quê? A buscá-lo de todo o nosso coração. O Senhor aqui, quando você lê esse contexto, quando Salomão constrói o templo, irmãos, algo maravilhoso aconteceu. Salomão começa a orar e desce ali a presença de Deus com uma coluna de fogo, com uma coisa pirotécnica, né, para as nossas, né, coisa sobrenatural. Deus mostrando o que estava no templo, Deus mostrando o que estava com o povo alegre, feliz, pulando, se alegrando. Aí Deus chama Salomão para, como diziam os antigos, não colocam, né? Uma conversa ao pé do ouvido, e fala: Salomão, nós acabamos de ler aqui, né? Ele fala da aliança, se vocês se afastarem de mim, se você e esse povo se afastar de mim, da mesma forma que vocês viram isso, vocês estão alegres aí com o tempo, eu tiro o tempo, sabe? E as pessoas, da mesma forma que viram o meu poder derramado, está implícito, tá, irmão? Sobre este lugar, Salomão, elas vão falar: olha, por que Deus fez isso com eles? E nós vimos isso acontecer, né, na história de Israel, mais lá na frente, no Império Babilônico. Foi 70 anos de cativeiro, porque o povo abandonou o Senhor. E o povo começou a colocar, a dar a honra a Baal pela colheita. E Deus é quem provê todas as coisas. Então, amados, nós temos que exercitar o nosso coração. E o Senhor diz aqui na palavra: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua. Promessa de Deus, irmãos, se cumpre. O povo que se chama pelo meu nome. Amém, cristãos? Nós nos chamamos pelo nome do Senhor. Nós carregamos o nome do Senhor. Quando um filho faz algo vergonhoso, ele desonra o nome de seu pai, da sua família. Nós somos chamados, irmãos, pelo nome de Deus, que nenhum de nós jamais venhamos a desonrar o nome do Senhor.
Amados, orações ouvidas, pecados perdoados, terra sarada, é o que todos queremos. Mas existem as condições que o Senhor colocou para que venhamos a andar de uma forma genuína com Ele. Eu estava comentando com alguns amigos essa semana. Eu estava vendo um relato de um pastor e músico muito famoso aí na minha época, e ele estava falando que muitas vezes você olha para as igrejas hoje e você não vê conversão. Você vê, faltou a palavra, você vê, depois eu vou lembrar a palavra, me focou aqui a palavra, você vê a pessoa está ali por estar, ela está naquele local ali só para agradar a ela mesma. Ela está ali por causa das luzes, do show que vai acontecer, mas não por causa do mestre. Quando nós vemos, irmãos, jogadores de futebol aí famosos, nós não julgamos, irmãos. Uma hora está na igreja, cantando, louvando, outra hora está com 1, 2, 3, 4, 5 anos. Você tem noção? Não é assim? Nós tivemos dias difíceis. Por isso que o Senhor fala, se humilhar. Humilhar, irmãos, é nos tornarmos humildes. Só se torna humilde algo que tem uma posição de orgulho. E o coração do homem, o nosso coração, irmãos, é estritamente enganoso e orgulhoso. Se nós deixarmos, ele infla de orgulho. E o orgulho, o que a palavra diz que o Senhor faz com o orgulhoso? Ele resiste aos orgulhosos. Quando deixamos de buscar a Deus, é como se arrogantemente estivéssemos dizendo, não dependo do Senhor. Quando você deixa Deus de lado, você está fazendo isso. Em Mateus capítulo 23, versículo 12, Jesus diz o seguinte: quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Amados, se humilhem diante da mão do Senhor. Em todo momento, o melhor lugar para nos humilharmos, irmãos, é diante de Deus. Humildade, irmãos, é uma virtude que nos dá o sentimento da nossa fraqueza, da nossa submissão. Ai de nós, se não fosse o Senhor. E nós temos que ter isso encravado em nossos corações, porque esse mundo, ele quer que nós venhamos o quê? Nos sentir superiores a qualquer outra pessoa. Que venhamos a todo momento nos humilhar diante de Deus. Sempre quando se porventura a arrogância bater no seu coração em qualquer momento, olha diante do espelho e vê do que você é feito, do que nós somos feitos. Quando a arrogância tentar bater no seu coração, dá um pulo na porta do cemitério, dá uma olhada lá para onde nós somos pôr. Somos feitos de uma matéria bem frágil. Se humilhem, devemos nos humilhar diante do Senhor. Dizer para o Senhor a todo tempo: Senhor, sem o Senhor eu não sou nada, sem o Senhor eu não consigo, sem o Senhor eu estou perdido. Que o Senhor fala também para Salomão,
Lembre-se sempre que esses versos foram Deus falando com Salomão. Essas palavras saíram da boca do Altíssimo. Aí ele fala, orar. Ao orar, irmãos, o cristão declara a sua total dependência de Deus e do Espírito Santo. Amados, nós temos que orar em todo o tempo. Orai sem cessar. Orai sem cessar. Pastor, eu tenho dificuldade de gravar alguns versos bíblicos. Começa com esse. Tessalonicenses 5,17. Orai sem cessar. O verso. Deixe isso impregnar o seu coração e ore a Deus em todo momento, seja de alegria, seja de dor, seja de dificuldade. Ore ao Senhor. Ele está atento, irmãos. Olha o privilégio que nós temos do Criador de todas as coisas, do Criador do universo, ouvir a nossa oração. Quem no mundo é mais importante do que Deus? Nenhum homem. Mas tem homens no mundo que é inacessível, não é assim? E você tem, nós temos o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, a acessibilidade a Ele através de Cristo Jesus. Então ore ao Senhor, busque a Ele, fale com Ele dos seus temores, fale com Ele das suas angústias, fale com Ele das suas raivas, fale com Ele daquilo que está te corrompendo por dentro, fale com Ele, fale com o seu Pai, Ele está te ouvindo. Às vezes você vê pessoas orando eloquentemente, mas muitas das vezes alguém que ora pode não ser um verdadeiro cristão, mas é impossível um cristão verdadeiro não sentir a urgência de orar. Se a urgência de orar for embora do teu coração, cuidado, cuidado. Busque a Deus. Foi por não ter conseguido orar e vigiar com o Senhor Jesus que Pedro caiu em tentação. Ele não entendeu o propósito daquilo tudo. Ele já foi lá e cortou a orelha de Malco logo em seguida. Logo depois, quando Jesus foi preso, ele foi seguindo de longe e negou o Senhor uma, negou o Senhor duas vezes, e na terceira ainda negou, jurando: eu não conheço esse homem. Aí Jesus findou os olhos, diz a palavra, Jesus olhou dentro do olho dele, e ele sai daquele lugar correndo e chorando amargamente. Creio eu, se Pedro estivesse lá junto com Jesus, se ele estivesse ali orando, buscando, ele estaria entendendo todo o propósito, que era necessário. O Filho do Homem, como Jesus mesmo falou para ele, para Pedro várias vezes, é necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores. Em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1, diz assim: exorto, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens. Estava lendo uma frase, o João, ele falou uma coisa bem interessante. Ele falou assim: o carinho mais verdadeiro que uma pessoa pode fazer para outra é orar por ela. Porque quando nós oramos por alguém, irmãos, nós estamos doando o nosso tempo. Quando nós estamos orando por alguém, irmãos, nós estamos pedindo por aquela pessoa e não por nós. É melhor dar do que melhor. Quando nós estamos orando pela pessoa, nós estamos nos humilhando por aquela pessoa diante do Deus Todo-Poderoso. Que carinho mais verdadeiro, irmãos. Quando alguém ora por mim, quando alguém ora por você, quando as pessoas oram por nós, ou quando nós oramos
E a palavra diz que muito pode a oração de um justo. Efésios capítulo 6, versículo 18, o apóstolo Paulo diz o seguinte: com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo, no Espírito, e para o mesmo fim, vigiando em toda a perseverança e súplica por todos os santos. Nós devemos estar perseverando por todos nós. Os santos que Paulo fala, ele está falando da igreja, da eclésia, daqueles que são santos. A palavra santo quer dizer separado deste mundo, orando por cada um de nós, orando uns pelos outros, com perseverança, porque não é fácil, com súplicas por todos os santos. Continue perseverando. Sabe, não desista das pessoas que Deus tem trago ao seu coração também, para que você venha interceder. Por mais que a pessoa esteja encharcada neste mundo, por mais que você ache que aquela pessoa não tem jeito, continue orando por essa pessoa. Continue clamando, porque o nosso Deus pode mudar todas as coisas. Tiago capítulo 4, versículo 3, ele diz assim: pedis e não recebeis. Por quê? Pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. É aquela oração do Danoninho, né? Me dá Danoninho, Danoninho, me dá Danoninho, é meu. Não tem a benéfica de orar, se doar o tempo para alguém. Ou seja, eu estou no centro, eu estou com tudo. Senhor, é só para mim. Não. Deus abençoa. Quando nós olhamos pelos outros também, Deus está sabendo do teu problema. Deus sabe, a palavra diz que o Senhor sabe das nossas dificuldades antes mesmo de abrirmos os lábios. Ou seja, Ele está cuidando tanto daquela pessoa que Ele colocou no teu coração ali para você orar, como Ele está cuidando de você. Agora tu imagina Deus lá no céu. Vamos pensar, tá aí, vamos conjecturando aqui. Está ali você ali clamando pelo Beltrano ou pela Beltrana ali. Tu lembrou daquela pessoa no momento que você orar por você, e você está orando, e daqui a pouco você começa: Senhor, toma Beltrana em tuas mãos. Senhor, olha o que ela está passando. Senhor, Deus vem começando a trazer as situações. Você começa a lembrar e você começa a orar. Eu creio, irmãos, que Deus, como um Pai bondoso, está falando assim: filho amado, que generosidade. E Deus abençoa a sua petição, mesmo que você não peça. Tiago está falando isso. Muitas das vezes nós não recebemos porque pedimos mal. Pedimos para gastarmos nossos deleites. Mas quando nós oramos assim: Senhor, santifica a tua vontade na minha vida. Senhor, tu conheces as minhas necessidades. Eu entrego todas elas nas tuas mãos. Me dá discernimento, Senhor. Do que tu queres que eu venha interceder? Do que tu queres que eu venha orar? Senhor, me ajuda. Traz à memória as pessoas que o Senhor quer que eu venha interceder. Traz à memória, Senhor, as pessoas que o Senhor quer que eu venha interceder, para que cheguem à sua casa, cheguem à sua presença, Senhor. Todos nós aqui temos familiares ou amigos que queremos ver aos pés do Senhor. Amém? Olha, orar. Uma hora Deus move essa situação. Move essa situação. Agora você imagina lá nos céus. Nós vamos nos reconhecer nos céus, irmãos. Aí você orou tanto por essa pessoa. Passa esses anos, você até esqueceu, você fala muito da pessoa. Aí chega lá no céu, essa pessoa bate lá no teu ombro. Olha, obrigado pelas orações. Deus moveu sua vida, moveu através da minha vida. E eu cheguei ao Senhor. Irmãos, não tem dinheiro que pague isso. Não tem nada que pague uma vida aos pés de Deus. Não tem. Então, continue. Continue buscando ao Senhor.
ore sempre. Claro que você deve interceder, deve orar por você, sim, mas ore pelos outros também. Ore por mim. Ore por mim. Paulo fala para a igreja, ele fala, ore por mim para que me dá a palavra, a intrepidez na palavra. Nós, pastores, necessitamos das orações dos irmãos. Terceiro ponto, o Senhor fala, buscar a Deus. Buscar a Deus, as coisas de Deus, conhecer a Deus, creio que pode se referir ao conhecimento maior da palavra de Deus. Quanto temos lido da palavra por dia, por ano, por semana, por mês? Como é que está a sua leitura bíblica? Se a palavra é a palavra de Deus, muitas das vezes, né, tem até uns memes aí, gospel que põe, que a pessoa fica assim, né, orando, Senhor, fala comigo, fala comigo, fala comigo. Aí está o Senhor assim, abre a minha palavra. Está aí a Bíblia, está aí a minha palavra. A gente muitas das vezes pede, quer ouvir a voz de Deus, mas não quer abrir a Bíblia para ler a voz de Deus. Queridos, nós vivemos um analfabetismo bíblico imenso no nosso país. Tem um estudo aí que diz que o brasileiro lê 10% da população é que lê, né? Não lembro do número aqui, mas o 10% que lê, não entende o que lê. Oséias, capítulo 4, versículo 6 diz assim, o meu povo está sendo destruído, porque lhe falta conhecimento, porque rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejais sacerdotes diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Olha, irmãos, é tão sério quando nós abandonamos a palavra de Deus, que diz que isso reflete na geração posterior. Porque se uma casa sem conhecimento de Deus, o que vai acontecer com essa casa? Sem a palavra de Deus, se você não lê a palavra de Deus, se você não busca a palavra de Deus, o seu filho está vendo isso. E ele vai pelo mesmo caminho. Pelo mesmo caminho. Nós temos que buscar conhecer as Escrituras em profundidade. Conheceremos mais a Deus quando conhecermos mais a sua palavra, na qual Ele se revela a nós. Salmo 119, versículo 105 diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, ela é luz para os meus caminhos. Amados, se você está num lugar fechado e falta luz, né, a gente não enxerga no mal. Agora você imagina a nossa vida no mundo de trevas, e se nós não estamos botando a lâmpada para os nossos pés, nós vamos tropeçar. Se a gente não está trazendo a luz para o nosso caminho, nós vamos bater, vamos cair. Então, irmãos, nós temos que ter a palavra de Deus, porque ela é lâmpada para os nossos pés, ela é lâmpada para os nossos passos, para os nossos pequenos passos, e luz para o nosso caminho. Ou seja, você olha, você vê lá na frente o caminho que você deve trilhar. Salmo 19, versículo 8 diz, os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração, o mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O mandamento do Senhor, irmãos, ilumina os nossos olhos, alegra o nosso coração. Muitas das vezes nós estamos tristes, muitas das vezes as pessoas ficam tristes, mas muitas das vezes não fazemos o que deveríamos fazer, que é pegar a palavra de Deus, a buscar a Deus e pedir a Deus que nos dê alegria. A palavra de Deus tem esse poder, irmãos, tem o poder de alegrar os nossos corações, tem o poder de
tirar-nos da tristeza. Ela tem esse poder. Provérbios capítulo 6, versículo 23. Porque o mandamento é lâmpada e a instrução é a luz. E as repreensões da disciplina são o caminho da vida. Quando nós não lemos, quando nós não buscamos, quando nós não temos as disciplinas do caminho. Porque Deus disciplina aquele a quem Ele ama. E aqui o quarto ponto. Se converter dos seus maus caminhos. Conversão é mudar de rumo, é mudar de direção. É como no GPS que eu escuto lá, recalculando a rota. Né? Então, você passou do lugar e vai recalcular a rota. Mudar de direção. Faça uma reflexão. E aliste aquelas áreas em que você sabe que precisa mudar, melhorar a vida devocional, familiar. Como pai, como mãe, como filho, como esposo, como esposa, como irmão e irmã. O que eu preciso melhorar, Senhor? Não dependa de você, irmãos, para mudar você mesmo, porque nós mesmos, nós não conseguimos, mas dependa do Espírito Santo. Quando você depender do Espírito Santo, Senhor, Espírito Santo de Deus, me ajuda. Ele habita dentro de nós, irmãos. Ele é aquele que, quando às vezes nós estamos indo por um caminho errado, fala assim, olha aí, ó, está certo isso? Isso não vem da nossa mente corrupta, caída. Isso vem do Espírito Santo. Então dependa dele, fala para ele, Senhor, me ajuda. O Espírito Santo me dá força. O Espírito Santo me dá poder para passar por isso. Lá em João 15 diz assim, o Senhor Jesus fala, sem mim nada podeis ser. Sem ele nada somos e nada podemos fazer. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Se nós permanecermos no Senhor, irmãos, nós damos frutos genuínos. Frutos genuínos. Você começa a frutificar na sua casa, na sua família, na sua vizinhança. As pessoas começam a te olhar com bons olhos. Porque você começa a resplandecer a luz de Cristo. É mérito dele. E isso nos diz que nós temos para estar nele a necessidade de permanência nele, de comunhão com ele, de comunhão com os irmãos. Tem uns crentes aí na internet falando, eu gosto de Cristo, mas não gosto da igreja de Cristo. Não tem como isso, não gosto de Cristo. Porque vai chegar no céu, vai ficar o quê? Vai ter um espaço VIP só para o Beltrano, porque ele não gosta da igreja de Cristo. Vai nessa que tem lá espaço VIP. Você vai ter que passar pelo portão com esse conceito. Ezequiel 18, versículo 32 diz assim: eu não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus. Portanto, convertam-se e vivam. Convertam-se e vivam. Irmãos, Deus já nos regenerou. Deus quer que nós venhamos andar em novidade de vida em Cristo Jesus. As dificuldades, as tentações, as coisas do mundo vêm. E o Senhor, Ele fala para que nós venhamos a lembrar sempre, estarmos sempre nele, no Espírito dele, para que possamos suplantar essas coisas. Seja humilde e conheça que sem Deus você não é nada. Eu não sou nada. Sem Deus eu não sou nada. Eu vi essa declaração uma vez
e eu tomei para a minha vida. Eu sou um miserável pecador que dependo de Deus, da graça desse Deus vivo, todos os dias da minha vida. Nós dependemos de Deus. Agora, com Deus, irmãos, tudo é possível. Ele pode pegar esse miserável pecador que depende da graça dele todos os dias e usar para curar alguém através de uma oração. Ele pode usar esse pecador que depende da graça dele todos os dias para orar e demônios saírem, a pessoa se liberta. Ele pode usar esse pecador que depende da graça dele todos os dias e pregar a palavra e pessoas se converterem pela graça e misericórdia dele, porque isso é dele e é por ele, irmãos. E assim ele age na minha, na sua, nas nossas vidas. Não se limite, mas seja humilde diante de Deus. Seja um cristão de oração, intercessão, clame, sabe, não se conforme com as circunstâncias que eu falo, né? Então, deixa eu explicar. Daquela oração também, né? Eu sou cabeça, Senhor, eu não sou cauda. Isso é uma oração humilde, isso é uma oração, Senhor, quem te coloca onde tem que te colocar é Deus, e na hora dele. Não é você exigindo e batendo o pezinho, isso é coisa de criança mimada. E sabe que criança mimada, o que acontece? Com o pai sério. Né? Então, leve a Deus os seus problemas, fale com Ele. Está difícil aqui, isso, me ajuda aqui, tem misericórdia de mim. Também quando chegar a alegria, Senhor, obrigado, estou alegre. Senhor, né? O Senhor fica do lado dos problemas, de para do lado da alegria, esquece, né, de Deus. Não, na hora da alegria, Senhor, Pai, muito obrigado. Obrigado, Senhor, pela refeição de todos os dias. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem me dado graça todos os dias. Obrigado por respirar. Eu já contei isso aqui na igreja, uma vez na minha caminhada cristã, um rapaz entrou no ônibus e ele falou, né, você vendendo bala, estava lá na praia de Botafogo, indo com o cliente, e ele falou assim, você já agradeceu a Deus hoje pelo ar que vocês estão respirando? Eu falei, rapaz, muitas das vezes eu levanto e não faço isso. Não fazia isso. Hoje, nas minhas orações, são obrigado por estar mais um dia estudando, por mais um dia nos esforços. Então, agradeça a Deus, porque se nós não fizermos isso, irmãos, nós vamos fazer, quanta luta, quanta dificuldade, quanta não sei o que. Coloque sua vida diante de Deus através de oração. Busque a Deus de todo o seu coração e com todo o seu. Amarás o Senhor teu Deus com todas as suas forças, com todo o teu entendimento. Se converte, todo momento se converta dos seus maus caminhos, que dia após dia aparece na sua frente para te desviar do Senhor. Coloque isso diante de Deus, peça ajuda a Deus, e Ele ajuda no Senhor, irmãos, a mudarmos essa situação. E aí o Senhor cumpre a sua palavra e Ele diz aqui para encerrarmos: então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sanarei a sua terra. Vem, igreja. Tem toda essa situação. Se o meu povo se chama pelo meu nome, tem uma condição, hein? Se humilhar, uma não, várias, se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, aí vem a bênção, amém? Aí, mas Deus dá força para fazermos toda essa condição que Ele coloca antes, e se converter dos seus maus caminhos. Então eu ouvirei dos céus, ou seja, Deus vai se inclinar dos céus, Ele ouve, perdoa
perdoarei os seus pecados, os nossos pecados, e sararei a sua terra. Ou seja, ele vem, como seja qual for a prosperidade necessária que você, que nós, cada um de nós, estivermos necessitando. Amém, igreja? Porque muitos param aqui, quando só falam desse verso, nesse ponto onde o Senhor fala: perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Não, tem todo uma prerrogativa que nós temos que buscar com a ajuda de Deus, que sozinho nós não conseguimos. Mas Ele tem, e Ele nos promete, Ele nos abençoa. Amém? Vamos orar aqui para encerrarmos nosso culto aqui com os nossos irmãos do vídeo e vamos nos preparar para a Santa Ceia do Senhor. Depois estaremos também orando pelo final do nosso culto. Pai querido, Pai amado, obrigado pela Tua Palavra, porque a Tua Palavra é vida. E a Tua Palavra, Senhor, que ilumina a nossa mente, nos faz converter dos nossos maus caminhos. Dá-nos força através do Teu Espírito, Senhor, para que possamos cumprir todas essas prerrogativas que o Senhor tem colocado aqui neste verso. Ajuda-nos, Senhor, a todo momento a nos humilhar diante de Ti. Ajuda-nos, Senhor, a todo momento a estarmos apresentando a Ti em oração. Ajuda-nos a todo momento a depender de Ti e converter os nossos maus caminhos. Ajuda-nos, Senhor, a arrepender dos nossos pecados. Nós dependemos, Senhor, que o Senhor escute as nossas orações aí dos céus. Nós dependemos, Senhor, que o Senhor venha perdoar os nossos pecados e que o Senhor venha sarar a nossa doença. Dependemos de Ti. Continua conosco, Santo Pai, movendo em cada mente, em cada coração, que está aqui na igreja, que está aí no vídeo. Que o Senhor continue trabalhando, fortificando, abençoando, nos conduzindo a esse caminho eterno, até o dia que encontraremos contigo face a face. Continua, Pai, nos fortalecendo, é o que nós lhe pedimos, em nome do Seu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo. Todos digam amém? Amém, graças a Deus. Que Deus abençoe você no vídeo. E nós aqui vamos